Muito bem, voltando, todo mundo já está aí, né? Pessoal, eu vou trazer alguns acréscimos aí, né? O debate tá muito bom e vocês continuem intervindo aí, né? A qualquer momento, tá, pessoal? Porque eu quero dar uma vivência aí da empresa de consultoria, que eu acho que ajuda, né? E serve como referência, né? Para que vocês possam avaliar melhor o que está sendo feito na empresa de vocês. Claro que isso aqui, né, de repente, são áreas que vocês não se envolvam tão diretamente, está mais relacionados ao RH, enfim, ou departamento de pessoas, mas, e normalmente as empresas contratam consultorias para isso mesmo. Mas acho que é interessante vocês, como gestores e mestres em administração, terem o espírito crítico na dose certa, né, para poder estar contribuindo, né? Eu acho que a contribuição de vocês, por tudo que vocês carregam já de bagagem profissional e agora com o mestrado, com certeza será valiosa para as empresas de vocês. Tá? Então, eu acho que esse é o grande propósito, né, de um mestrado profissional, né? A gente tem essa oportunidade de entender os conceitos à luz da teoria, né, ou lançar um olhar científico, uma leitura crítica, né, e confrontar isso com as realidades que nós vivenciamos, que é a realidade profissional de cada um. Tá? Esse é o grande objetivo. Quando tu conecta isso aí, para mim, tu tem a mistura perfeita. Se tu levar muito só para o lado acadêmico, talvez a gente vai entender de tudo, mas nós vamos viver em Nárnia, né? Vamos viver num mundo onde as coisas nunca vão acontecer. Quando a gente traz as referências profissionais, né, do que cada um já experimentou, que deu certo, que não deu certo, que adorou, que detestou, a gente tem, então, a dosagem profissional ali, e eu acho que é isso que gera a boa mistura ali para a gente resolver problemas. Eu vou mostrar, então, para vocês aqui o que nós normalmente levamos para as empresas, e de antemão já digo, tá, pessoal, isso aqui tem muito a ver com tudo que vocês já falaram, tá? A gente faz as adaptações, sim, a gente normalmente conhece a empresa, algumas empresas a gente já está lá dentro por conta de outros projetos, então, em algum momento eles se sentem maduros para fazer esse projeto aqui, né? Você vê a necessidade e aí nos contatam e a gente propõe o nosso modelo, né? E dentro desse modelo, então, né, uma das coisas que eu já aprendi, acho que alguém até falou aí, é ser bem transparente desde o início, assim, ó, deixar muito claro para todos na empresa o que é e o que não é um plano de cargos e salários. E aí vai as diferentes interpretações, tá? Quando tu fala, vamos implementar um plano de cargos e salários, qual é a leitura imediata que todo mundo faz? Vai ter aumento. Ou, na pior das agora sim eles vão ver o meu valor. E vai ter aumento. Tá? Então, assim, isso na largada de um projeto não é bom. Porque o projeto não é necessariamente vai ter aumento. Vai ter aumento para alguns, talvez, ou para nenhum. Né? Já me aconteceu isso, de eu terminar um projeto, entregar lá e chegar para o CEO da empresa e dizer para ele, ó, a gente fez uma pesquisa aqui, a tua rotatividade está alta, porque é isso aí, está bem defasado. Aí a gente tinha lá todas as tabelas para mostrar os comparativos das funções, com todas as ressalvas ali que o Daniel trouxe, né, às vezes os contextos das organizações são diferentes, e a gente faz os recortes daí para poder pontuar nesse aspecto, e isso vai ter um impacto de, sei lá, de 3 a 4% na folha salarial. Assim que eu terminei de dizer isso, então está terminado o projeto. Eu não quero nenhum impacto na folha salarial. Não, mas como? Tu manda implementar plano de cargos salariais e não quer. Não, eu não tenho condição de pagar isso. Eu quero que vocês dêem um jeito de ajeitar as coisas aí, e quem gostar, gostou, quem não gostar, azar, pode ir embora. Então, às vezes, tem essas coisas bem de dono de empresa mesmo, né? O cara, a cabeça dele é isso aí, né? E não vai repercutir necessariamente em aumento. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é um roteiro, entendam ele não como único e não como mais seguro e não como melhor, é apenas o nosso. Tá? Ele, posso dizer para vocês, 90% das vezes tem dado certo, tá? E no final dá quase 99%, né? A gente faz os ajustes e acaba acertando também. Mas eu respeito outros modelos, já estudei outros modelos, já até tentei implantar outros modelos, acaba que a gente sempre volta para esse aqui, porque parece que é o mais objetivo, é o que dá mais certo. Então, assim, o trabalho é essencialmente, né, aferir o adequado valor de cada cargo na organização. Esse adequado, né, tem um elemento de subjetividade que a gente tenta diminuir,
ao longo do trabalho, servir de base para tomada de decisão sobre aumentos salariais, promoções e demais movimentações de pessoal, tá? Manter a empresa competitiva em relação ao mercado de trabalho, desenvolver a percepção de equidade salarial entre liderança e equipe. Essa é a pior parte, tá? Né? A percepção de equidade, tá? O cara ganha mais que eu, mas olha lá tudo que ele faz. Então, eu tenho que entender o porquê que eu estou ganhando tanto e se eu quiser ter a ambição de chegar mais acima, né, no mínimo eu vou ter que fazer ou assumir as responsabilidades daquela pessoa ali, ou mostrar que eu sou capaz de assumir, né, o mesmo nível de desempenho, algo nesse sentido. Tá? Então, aí tem muito treinamento, diálogo e tudo que a gente trabalha para poder desenvolver essa percepção. E a gente usa isso aqui normalmente como base para a remuneração variável. Embora a remuneração variável tenha suas próprias leis, né, e ao pouco está se consagrando, as empresas, né, guardam uma ou outra carta na manga, que eu sei que gera passivo, mas às vezes eles preferem fazer, principalmente para os níveis gerenciais, aqueles bônus por fora e coisa. Né, vocês já devem ter vivenciado isso, né, o famoso PF por fora, e aquilo já às vezes está tão enraizado na empresa que se tu tirar é pior, entende? Então acaba que mesmo assumindo riscos, é um risco calculado, o empresário assume riscos, esse aí é um deles, né? Não dá para zerar todos os passivos, não, isso aí eu vou conviver, tá? Tudo bem, se eu perder um gerente lá que vai me processar, paciência, tá? Mas eu quero continuar pagando ele por fora. Nos bônus, né, principalmente na parte variável, né? Tem o salário lá, tudo isso está tudo dentro da lei. E, normalmente os níveis gerenciais, o pessoal já, né, é um acordo entre partes, claro que a questão trabalhista não ampara isso, mas a gente sabe que na prática, de novo, a prática às vezes fala mais alto e o pessoal, pela prática, ainda que o mundo jurídico diga não, na prática eles preferem sofrer o risco. Bom, pessoal, você lembra que acho que foi a primeira ou segunda aula que eu dei para vocês, né? A base de tudo, e vocês mesmos falaram isso, são as descrições de cargo. Tá? Se ali eu largar mal, todo o resto vai ser mal, vai ser ruim também. Tá? Então, esse é um ponto, né? A gente até simulou ali o caso do garçom de um restaurante de alto nível e tudo, né? É isso aí, tentar ser o mais preciso nas descrições de cargo, né, e aí na definição das atribuições, o que ele vai fazer, né? Muito ancorado na necessidade dos processos da empresa, olha como essas coisas se conversam. Aí vocês vão falar com a parte de operações, tá? Para mim não tem boa gestão de pessoas sem boa gestão de operações, assim como não tem boa gestão de operações sem boa gestão de pessoas. A minha crítica, às vezes, e acho que alguém de vocês também já falou isso, aos profissionais de RH, é que às vezes eles se centram especificamente na gestão de pessoas e não olham as operações, como elas são. E também a crítica que eu faço aos gestores de operação é que às vezes eles se centram especificamente naquilo ali sem olhar os argumentos da gestão de pessoas. Eu acho que é um grande diálogo permanente que tem que se manter ali para a gente fazer esse acerto aqui. E isso tem que estar sempre atualizado, né? Definir os fatores de avaliação dos cargos, depois eu vou dar um exemplo, pontuar os cargos, né, realizar a avaliação desses cargos, depois eu vou também exemplificar, definir escala salarial, enquadrar os cargos, identificar anomalias, aquilo que a Mai falou como calibragem, né? Esse é um momento aí que a gente junta as duas peças, né, a identificação de anomalias e os enquadramentos para fazer essa calibragem. Tem outros métodos também, né? Na própria escala, a gente faz alguns pilotos ali para fazer a calibragem, né? Estabelecer os planos de correção de anomalias, documentar o plano de cargos e salários, incluindo as políticas de remuneração variável, aí aquilo que eu falei, que vocês mesmos já citaram, né? A transparência, né? Tem que divulgar de uma forma que todos entendam, e mesmo que as políticas não estejam definidas, lá no início tu tem que ser muito claro e dizer para eles, olha, vai acontecer isso. Tanto que uma das coisas, isso aqui é uma apresentação que eu tenho para a alta direção das empresas. Então, quando eles me convidam para desenvolver esse tipo de processo, a primeira coisa, direção, eu quero uma reunião com a direção, eu quero mostrar isso aqui. E aí, no final, eu pergunto, vocês estão de acordo com essa metodologia ou querem fazer ajustes, enfim. Tá? E aí, se eles aceitam, daí eu vou para a segunda, agora nós vamos ter que achar um jeito, junto com o RH de vocês, de dizer isso aqui para as pessoas da equipe, não com esse nível de detalhamento técnico, aí com uma linguagem que eles entendam que vai ser implantado e que plano de cargos e salários é isso e não é isso. Tá? Deixar claro o que é e o que não é. E o gerenciamento dos cargos e salários, que uma vez que o plano está implantado, né,
Óbvio que daí eu tenho que ter a manutenção e o aprimoramento. Isso aqui não é estático, não vai valer para sempre. E agora eu até diria que com os novos comportamentos no mundo do trabalho, home office, não sei mais o que, tá? Tecnologia e tudo mais, né? Está cada vez mais dinâmico isso aí. Quase que, né, antes os caras olhavam uma vez a cada 2, 3 anos, agora tem que olhar a cada 6 meses, e as coisas estão mudando muito rápido. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né, pessoal? A gente já fez até exercício, tá? Descrição do cargo, essencialmente, é a descrição das atividades e responsabilidades, onde também coloca lá requisitos de educação, treinamento, habilidade e experiência que vão balizar essa questão da pontuação, da avaliação do cargo. Então, é óbvio, né, pessoal, que entre um mesmo setor, por exemplo, tu tem lá uma função que exige nível superior e outra que não exige, o valor teórico, pelo menos, do cargo com nível... Estou falando no mesmo setor, tá? Tu tem o analista né, de RH e tu tem o assistente de RH. O assistente é um cara mais operacional, que faz tudo, sei lá, e prepara relatório. Já o analista, ele tem que dominar metodologias de avaliação, dominar isso aqui, ele já tem que ter um nível superior completo. Teoricamente, tu vai valorizar o cargo de analista de forma superior ao cargo de assistente ou ao cargo de auxiliar. Tá? Requisitos de conscientização e atitudes, aqui entra a parte comportamental. Eu chamo de conscientização, né? Conscientização ativa, né? Para mim, a conscientização ativa é aquela que gera efeitos no comportamento, né? Aquela história. Aqui em Santa Cruz é ruim dizer isso, né? Mas a gente diz nos exemplos empresariais, né? Eu tenho consciência que o cigarro faz mal, mas eu fumo mesmo assim. Tá, então não é uma consciência ativa, não gerou um comportamento. Tu entendeu que ele traz malefícios, tu entendeu, mas ele não gerou nenhum tipo de mudança de atitude tua. Tá, então não é ativo, tu só tem a consciência. Tá? Ela não se transformou em uma atividade rotineira no teu comportamento. Tá? Então a gente quer gerar sempre uma atitude a partir da consciência. Requisitos de saúde e segurança, isso tem que pesar também. Tá? Então isso aqui a gente já exercitou. Os fatores de avaliação, pessoal, eles estão mais relacionados, então, a competências e habilidades. Então, tu vai avaliar a educação, tu vai avaliar a experiência necessária ao cargo, claro, tem aqueles requisitos legais que tu tem que preservar, mas internamente a empresa, com os devidos cuidados, né, o RH pode preservar essa percepção. E aí outras questões de habilidades, iniciativa, o quanto o cargo tem que ser propositivo, ou quanto ele tem que ser mais reativo, né? Tipo, propõe serviço ou mais espera serviço, trabalha mais por demanda. Isso aí já é muito valorizado nas empresas. Esforço físico e mental, isso hoje com a tecnologia até passou um pouco. A questão do esforço mental até está um pouco mais em voga, né? E o esforço físico com as tecnologias aí de materiais, movimentação, logística e tudo, facilitou bastante, mas é avaliado ainda. Tá? Responsabilidade por equipamentos e materiais, por segurança, pelo trabalho de outros, da equipe. O ambiente de trabalho, aí entra uma parte técnica que a gente tem que se socorrer dos engenheiros de segurança, do médico do trabalho, exposição a perigos e riscos, tá? E as questões de relacionamento com colegas, com a chefia, com clientes, com fornecedores, aí pode ampliar isso, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente pega cada um desses fatores, valida com a empresa aquilo que eles mais valorizam, de acordo com as necessidades dos processos. Eu já fiz esse trabalho numa empresa, tá? E onde a gente chegou lá com a nossa matriz, a gente tem lá os modelos, padrões, tabela, tudo bonitinho. E a gente chegou à conclusão assim, olha, não precisa nível superior na nossa empresa, até o nível de gerência, não precisa. Tá? Os processos não exigiam habilidades gerenciais avançadas para o tipo de empresa, pelo menos no momento em que ela estava vivendo. Pensando em visão de futuro, 5 anos, 10 anos para frente, podia ser até ser que sim, mas não foi o caso, né? Então, a gente colocou as coisas sob medida, né? Depois de muito debate, validamos isso aí. Tá? Depois, com o tempo, acabou entrando um outro cargo lá que se entendeu como necessidade de nível superior, mas poucos, né? A grande maioria dos cargos não era necessário. E aí se realiza a avaliação, tá, pessoal? Aí tem toda uma etapa, isso aí é feito a 4 mãos, a gente interage, entrevista pessoas, fala com o dono da empresa, fala com o chefe do setor, que conhece todas as funções, as atribuições,
tenta tirar o máximo de informações. A gente tem um roteirinho de perguntas, uma tabela que a gente vai preenchendo até chegar num consenso. Aqui é uma parte difícil, porque envolve aquilo que eu falei antes do intervalo. Tu já começa o primeiro julgamento. E só um detalhe que a gente sempre tem que deixar claro aqui, que as pessoas confundem muito, né? A gente está avaliando o cargo, não a pessoa. Então, é muito comum na entrevista, por exemplo, tu vai lá no setor de manutenção, né? Aí tu pede para o cara fazer lá a avaliação da pontuação do cara mecânico de caminhão. Bom, o cara vai ter lá uma série de competências para ser um bom mecânico, né? Mas aí a tendência do cara é ele sempre tá pensando no melhor mecânico dele, né? Ou, não, e em seguida ele fala, não, que o fulano lá, ele faz isso. Não, tudo bem, o fulano faz isso, mas é isso que tu quer pro cargo? Né? Então, a gente sempre tem que fazer o cara retornar para a avaliação do cargo, independente da pessoa. Depois vai ter uma outra, a gente explica isso, uma outra etapa que aí sim, no enquadramento, é que eu vou pegar lá o João da Silva, com o cargo já avaliado, e vão ver como é que está a vida, né, do João da Silva, em cima do que ele ganha e tudo, se ele está bem enquadrado no cargo. Mas primeiro eu tenho que avaliar a questão do cargo. Então, mas mesmo assim é difícil, tá? Tem tarefas assim, rotinas e tudo, por mais que tu te ancore lá na definição dos processos, muitas empresas já têm, né, outras não têm muito bem definido. Então, a gente tem que fazer algumas entrevistas a mais quando não está definido. Quando a empresa já tem os processos definidos, documentados, fica um pouco mais fácil. Então, aqui o exemplo, né, nessa empresa aqui, é o auxiliar de estoque. Eles chegaram à conclusão que o requisito de educação é ensino fundamental. Por quê? Porque é o cara lá que faz a recepção das peças, coloca nas prateleiras, dá a baixa no sistema, é um trabalho que tu, uma vez treinado no procedimento operacional, com algum discernimento ali, tu faz. E é uma rotina, o cara vai passar a vida fazendo isso. Recebe a loja, estoca, faz o atendimento para os solicitantes, dá baixa no sistema, recebe a loja, estoca, o cara vai... Não tem que se esperar, não espera lá que o cara vai vir com uma ideia de desenvolvimento de um novo produto. Eu nem quero que ele perca tempo nisso. Por isso que eu sempre digo, né? A gente tem que, né, ser bem pragmático. Tá? Não adianta, não é no auxiliar de estoque que eu vou esperar. Aliás, eu até digo para vocês, né, se eu sei de gente que dá, às vezes, exemplos nas palestras motivacionais, não, porque a mulher da limpeza que teve a grande ideia na empresa lá, de, né, reduziu o tamanhozinho da boca lá da pasta de creme dental, e com isso, então, ou quiser aumentar, né, e aí com isso gastou mais creme dental em cada apertada que o ser humano dava, e a empresa começou a vender mais creme dental, salvou a empresa. Cara, o dia que a minha empresa, ou qualquer empresa que eu atenda, precisar da ideia da dona Dani, com todo respeito, de uma pessoa de nível operacional para salvar, com tanto gerente, desenvolvedor, projetista que eu tenho, então tá tudo errado, cara. Eu quero as ideias dos caras que eu contratei para ter as ideias, e não ficar dependendo da sorte para a dona Maria, um dia iluminada, chegar lá e ouvir o nosso papo e dar sugestão. Com todo respeito à dona Maria. Tá? Então, assim, não confie na sorte, confie nos processos e nas sistemáticas que você já tem. Tá? O estoquista, então, se chegou à conclusão, aí já é um cara um pouquinho que vai fazer algumas análises, é quase um analista de estoque, né? Tá? Então, educação e ensino médio. E o coordenador de compras, que é o chefão ali, né, de compras e estoque, educação superior. Tá? Então, nessa empresa foi estabelecido dessa forma. Bom, aí tu tem lá, cria uma escala de pontuação, que normalmente é linear, óbvio que não é preciso, não é uma estatística precisa, mas a gente pega modelos e tenta adaptar, às vezes picha um pouco mais a escala, reduz um pouco mais, enxuga, enfim, até uniformizar. Aqui a gente já faz um processo de calibragem, a gente cria a escala e os fatores e analisa 3 ou 4 cargos, uma amostra. E aí vai ao mercado e vai avaliar a situação da empresa. Ali a gente já faz uma calibragem. Aí pega esses 3 ou 4 cargos, se validar, aí a gente segue adiante no trabalho, senão muda um pouquinho. Tá? Então pega um cargo de nível mais gerencial, pega um ou 2 cargos de nível médio e pega 1 ou 2 cargos de nível bem operacional. Tá? Então aí tu já tem uma amostra razoável. E aí vai ser isso aqui, ó, por exemplo, no caso dessa empresa, na escala deles lá, o auxiliar de estoque
não a pessoa do auxiliar de estoque. O cargo de auxiliar de estoque, no quesito educação, ganhou 30 pontos. O estoquista, 50 pontos. O coordenador de compras, 70 pontos. Tá? Então, o cargo, né? Então, e aí, claro, isso se soma a todos os outros quesitos. Aqui eu só estou dando uma ilustração do quesito educação. Tá? Muito bem. Exemplo. Aí define a escala salarial. São as faixas. Toda empresa lá tem a sua escala, a sua matriz, enfim, sua tabela salarial com as várias faixas. Aí tem modelos e modelos de como tu fazer isso, alfanumérico e não sei o quê, matricial. Eu não me ligo muito para isso. Já fiz tabelas bem simplesinhas, como essa que eu vou mostrar para vocês, e outras mais complexas lá, com um monte de alegorias que a empresa já estava acostumada a trabalhar assim, tá? Não tem problema, a gente adapta. Então, faixa 1, se somar de 100 a 200 pontos, pode ganhar, então, de 1.600 a 2.200. Então, aqui está previsto o crescimento horizontal, que é dentro da faixa, né? De 200 a 300, de 2.200 a 3.000, de 400 a 500, de 3.000 a 400, aí eu não vou mostrar tudo aqui, né? Indo adiante, vai terminar lá na faixa 10, de 900 a 1.000 pontos, de 15.000 a 20.000, tá? Para essa empresa. Claro, tem alguns que vão para a faixa 12, 14, às vezes eu chego lá, a gente já tem as faixas, a gente só quer dar uma atualizada e uma adaptada. Tudo bem, eu respeito. Não, vamos continuar trabalhando, vocês já estão acostumados desse jeito, facilita o trabalho dos analistas. Claro que eu dou uma olhada antes para ver se não tem nenhuma heresia ali dentro, né, do mundo da gestão de pessoas, mas se ela é aceitável, a gente toca adiante, sim, com a métrica deles, né? Essa escala de pontuação aqui, né, ela é linear. Então, os pontos não mudam, em princípio, né? O que muda são os valores financeiros, porque aí a pesquisa de mercado que me dá essas faixas aqui, tá? Esses pontos, né, tu pode, talvez, de tempo em tempo, dar uma revisada ali, para ver se ainda, de novo, fazer mais uma calibragem, né, das várias faixas, aí, quando tu tem todas elas prontas, né, então tu pega lá 1, 2 cargos da faixa 1, 2 cargos da faixa 2, faz uma calibragem, compara com o mercado, se a coisa bater, é sinal que o teu sistema ainda tá válido, segue adiante. Se tu vê que dá muita distorção, de repente tem que fazer uma revisão, tá? Então, como eu falei, é dinâmico. E aí, pessoal, a gente tem aqui o enquadramento, né, e a identificação das anomalias, né? Então, o que tu faz? Terminei, o plano está pronto, tem os cargos, foram pontuados, defini a escala, tá? E todos os cargos, então, estão dentro de uma daquelas faixas, né? Pelo valor do cargo. Não botei pessoas no meio. A partir da etapa 5, eu começo, então, a avaliar as pessoas ocupantes dos cargos, né? Então, o que pode acontecer? O cara vai estar adequada a faixa, aí eu só vou monitorar, o cara está bem dentro da faixa, lá, tranquilo, monitora a evolução dela para ver, né? Isso, o fato dela estar dentro da faixa não quer dizer que ela está satisfeita, tá? Mas eu vou fazer esse monitoramento, é responsabilidade de líder, né? Acima da faixa, esse exemplo aqui, ó, o atual estoquista Pedro deveria estar na faixa 3, que seria de 3.000 a 4.000. O mesmo percebe um salário de 4.200, acima da faixa. Então, aí eu tenho uma área de risco do ponto de vista de perder um talento, né? Às vezes, isso acontece, pessoal. Muitos casos, lá o cara já é antigo na empresa, o cara, ou então é cunhado do dono. Enfim, tem algumas dessas questões que aparecem, né? Principalmente em pequenas e médias empresas. Nas grandes, o pessoal mais profissional. E aí tu tem um caso assim, e aí o que pode acontecer, né? Tem um risco aqui. Eu não sei mais como eu vou fazer crescimento horizontal desse cara. Eu posso perder ele. Tá? Ou então, que também é ruim, né? Os outros descobrirem, eles se falam, tá? Os funcionários se falam. Não sabe que às vezes no mesmo setor, mais ou menos, o que cada um ganha. Impressionante. E ele sabia que o fulano de tal lá tem, o outro estoquista ganha, tá na faixa, e o outro tá ganhando acima. Por que ele tá ganhando acima? Aí começam as questões, né? Tá? Então, eu tenho um ponto a ser administrado aqui. Isso aqui tudo é mapeado ponto a ponto, para todos os funcionários. O abaixo da faixa, né, o atual coordenador de compras, José, deveria estar na faixa 5, de 5.200 a 6.500, e ele está percebendo um salário de 4.400, ele está abaixo. São os dois tipos de anomalias, né, que acontecem, acima da faixa ou abaixo da faixa. Ambos eu teria que administrar. É óbvio que eu talvez opte estrategicamente por não passar o
coordenador já direto para os 5.200. Né? De repente eu vou, vamos dar um aumento para 4.800. Tem uma administração ali, mas tu sabe que teu objetivo é chegar na faixa. Enquadrar ele para ele. Se a tua faixa está bem calibrada, tu tem que fazer ele para a faixa, senão tu tem risco de perder ele também, por ele descobrir em algum momento, estão pagando muito mais para essa minha função, né, ou dar um peitaço, eu quero um aumento, senão eu vou embora. Tá? E tem essa situação aqui também, tá, pessoal, que eu chamo faixa amarela, né, anomalia de farol amarelo, melhor dizendo. O técnico de operações João, 55 anos, está na faixa 5, percebendo um salário de 6.500, ele já está lá no limite da faixa. E a faixa 6, que é a próxima, que ele poderia ascender, né, é de 6.500 a 8.000, requer formação superior, o que hoje é inviável para o João. O João tem lá o ensino médio e não quer voltar a estudar, não, enfim, ou seja, ele chegou no limite. Por mais que eu entusiasme o João para voltar a estudar, eu estou com 55, eu não quero mais saber, isso aí tá bom para mim. Esse tá bom pode ser momentâneo, né? Então, também, se o João é um talento, pode ser que eu tenha o risco de perder ele, porque ele ficou numa faixa ali, numa zona de imobilidade no crescimento vertical, né? Por conta dele não ter determinada competência, né, neste momento. Então, tem que avaliar isso. Estabelecer os planos de correção, tá, pessoal? Aí, os planos de correção são todas as ações que a gente possa imaginar, e mais algumas, eu listei as principais aqui, que, de alguma forma, resolve essas anomalias, né? Substituição, às vezes acontece. O cara está muito acima da faixa, e eu não estou vendo valor agregado suficiente, né? E, pelo contrário, até estou vendo deficiências ali, e, de repente, está na hora de dar chance para alguém mais novo ali, que possa ser enquadrado no início da faixa. Promoção, né? Ou o cara está abaixo da faixa, está na hora de promover ele. Transferência, mudança de setor, existe, né? Antes alguém deu exemplo, acho que o Diego, né? Que são 3 planos, né? Administrativo, enfim, produção, enfim, né? Às vezes tu tem que fazer 3 ou 4, né, de acordo com o setor da empresa, né? Então, às vezes, ele saindo de um setor indo para outro, ele vai ser contemplado com uma nova tabela salarial, né? Ele sai da anterior e vai para uma outra, e lá na outra, por questões de mercado, a competitividade é maior, e aí se paga um pouco mais. Incentivo ao estudo, aí são entre os benefícios, olha como essas coisas estão conectadas, né? Capacitação específica, entre o treinamento e desenvolvimento. O cara, para ele estar melhor enquadrado na faixa, ele só precisa fazer esses 2 treinamentos. O mecânico lá, ele não conhece, ele conhece Volvo, Scania, ele só não fez o treinamento da Volkswagen e da Mercedes. Tá, então vamos dar o treinamento da Volkswagen e da Mercedes para ele. Mas não vai dar para fazer logo, porque ele só tem treinamento lá no fim do ano, no ano que vem. Não, tudo bem, bota no PDI dele e vamos à luta, se a gente entende que, né, isso é o melhor caminho. Alteração do cargo, às vezes acontece o inverso, pessoal. A gente volta, puxa, não tenho. Vamos dar uma revisitada na descrição de cargo para ver se a gente não tem como agregar valor ao cargo, né? O cara está ganhando demais, mas tu vê que ele tem valor, ele faz algo a mais, né? Então tu tem que revisitar o teu descrição de cargo. De repente é desejável que ele continue fazendo, sim. Tá, então muda a descrição de cargo, agrega mais valor, né? Reavaliação da faixa, ele tem que fazer pesquisa de mercado. E às vezes, pessoal, é não fazer nada, tá? A decisão, olha, cara, não tem o que fazer. O seu João ali está com 55, ele se aposenta daqui a 5 anos. Não vou botar o homem lá agora para fazer faculdade de engenharia. Deixa assim, deixa o seu João. Vamos tentar por outros meios. Os sistemas de RH não são só plano de cargos e salários, tem outras questões que tu pode compensar, né? E aí tem que ter um pouco de habilidade, de estratégia para poder pensar isso aí, para esperar as coisas acontecerem. Vou correr o risco de perder o seu João? Corro esse risco, mas também eu não vou deixar, né, de monitorar ele, só não vou ter uma ação de imediato, né? Talvez, mas que eu vou, não na área de treinamento e desenvolvimento, enfim, na área de cargos e salários, talvez eu vou ter alguma outra ação, dar um outro benefício para ele, alguma coisa assim que compense e que ele aguente bem esses últimos 5 anos antes de se aposentar, né? E aí tem outras ações específicas, desenvolvimento de sucessores, a gente ainda vai falar disso, né? Todas as aulas, crescimento horizontal, no sentido de deixar o cara, inclusive, horizontal, funcionalmente falando, ele vai
ajudar um outro setor. O cara está desempenhando bem a tarefa dele, a gente vê talento para botar eles em trabalhos de equipe, projetos multidisciplinares, enfim, e que tem entre remuneração variável. Tem que ser criativo, né? Envolvimento em projetos de melhoria, é o que eu estava falando agora. E depois, no final, tá, pessoal, quando tudo isso estiver avaliado, né, aí a gente faz toda uma documentação, né, para poder ter isso sacramentado dentro da empresa, né? Definir, adequar política de RH, incluindo as questões de remuneração variável, botam objetivos e metas para o processo de planos de cargos e salários, tá? Redução de rotatividade, retenção dos melhores talentos, segmentação das metas de rotatividade por nível, né? Normalmente mais para cima, menos rotativo, mais para baixo, na hierarquia, mais rotativo. Definição de atividades críticas nesse processo, né? De tempo em tempo tem que fazer uma pesquisa salarial com tais e tais órgãos, de tempo em tempo tem que fazer uma calibragem, rever descrições de cargo, responsabilidade de autoridades, tanto para o pessoal de RH quanto para os líderes, né? O líder é o primeiro gestor, então a gente também bota um pouquinho de responsabilidade no líder do setor, porque é o primeiro cara que vai receber lá, de repente, uma insatisfação salarial. Ó, chefe, preciso de um aumento aí, minha família aumentou. Normalmente o principal argumento. Aí o cara chega lá, né, os caras, às vezes os líderes não são muito preparados, ou não querem se envolver, porque, né, são da turma do futebol ali, do churrasco na sexta-feira, e aí, não, vai lá com o RH. Tá? Não, o líder ele tem que fazer um primeiro acolhimento, tá? Ele até pode pedir ajuda do RH, que nem ali a gente falou no primeiro período, ter esse analista de remuneração, que seria consultor interno, né, para essas questões, né? Mas a pessoa, o líder, tem que estar preparado para entender esse momento e dizer, não, tudo bem, ó, tu sabe que nós temos uma política salarial, tá? Isso foi apresentado, tu estava lá no dia da apresentação, tá? Então tu sabe todo o passo a passo, então não sou eu que decido, né? Mas eu vou ver lá o que é possível. Quer dizer, tu tem que ficar meio empresa, meio funcionário, porque tu tá de boa ali, tu quer ficar de boa com o funcionário, que é da tua equipe, e tu também quer ficar de boa da empresa, porque tu, como líder, representa o olhar da empresa na gestão. Tá? Então, tem essa incumbência, a gente prepara os líderes para esse tipo de momento, para esse momento. Tá? Inclusive, nos treinamentos, a gente faz simulações. Ó, o cara veio te pedir um aumento com tais e tais argumentos. O que tu vai dizer para ele? O cara tem que saber o que ele vai dizer. Tá? Teve uma vez que disse assim, ó, eu vou chorar junto, tá? Para acolher ele, né? Depois de todas as lamúrias do cara lá, eu só tive a alternativa de sentar e chorar junto. Recursos, né? Recursos financeiros, principalmente, né? Porque tu vai, né? Então isso aqui tem que estar orçado. Foi o que eu propus nessa empresa que não tinha condições de imediato de encampar 4%. Eu disse, faz um planejamento estratégico. Vamos dizer que todo ano tu vai aumentar 1%. Tu não vai chegar de cara nos 4%. Então, no primeiro ano, claro que, mas nesse meio tempo os caras não vão nem perceber. Sim, mas 1% tu não vai dar 1% raso. É que nem o Diego nos falou lá, tu dá um pacote para cada gestor, tu diz, ó, tu tem 10 mil reais aí para distribuir, aí tu vai vendo quem merece, quem não merece, aí usa a assessoria do RH para poder fazer uma boa avaliação nesse sentido, né? Mas aí isso tem que ir para orçamento. Então, esses recursos têm que estar orçados e quando eles serão acessados e tudo, né, tem que estar muito bem definido e de tempo em tempo atualizar, revisar e usar indicadores de desempenho, turnover, pesquisa de clima, benchmarkings com outras empresas, com irmãs, e aí, enfim, tem várias formas de tu poder estar retroalimentando esse modelo, né, para poder chegar lá. Bom, pessoal, e aí no final tem, ó, o gerenciamento, através dos indicadores, você vai ter a avaliação periódica, avaliação do clima, reuniões de análise crítica com as lideranças, para ver como é que o pessoal está se sentindo, auditorias, muito importante, comparação com referenciais externos, ações corretivas e preventivas, para resolver outras anomalias que vão surgindo, tá? E um processo de melhoria contínua. Tá? Então, é um processo dinâmico, não para, e a gente tem que estar sempre buscando o máximo de contribuições, o máximo de disseminação da cultura, e com o tempo o pessoal acaba assimilando. No início é mais complicado, como eu falei, são geradas, às vezes até do jeito, que por mais que tu prepare, tu fala de um jeito e as pessoas entendem de outro. Então a gente tem que cuidar muitas palavras. Então tu diz lá que a empresa ela vai vai avaliar os cargos, né? O cara entende que vai avaliar as pessoas, né? Que a gente sabe, os públicos nos vários níveis são ecléticos, né? Então
acaba gerando algumas falsas expectativas, mas por entendimento do receptor da mensagem. E isso às vezes se dissemina, o cara é formador de opinião. Eu já fui em empresas lá onde rodou 2 semanas, já tinha um murmurinho num setor. Esse plano aí é para nos enganar, para fazer de conta que alguém disseminou lá, algum formador de opinião. Tivemos que fazer uma rastreabilidade ali para ver o que, para matar logo esse problema, chamar pessoas e não, então, de repente tu entendeu errado, de repente até te recomendo te desculpar com teus colegas lá, porque essa não é o entendimento corporativo, né? A gente está fazendo isso para isso, para isso, para isso. Então, mas enfim, todo mundo tem suas intenções, seus interesses próprios, que sempre pesam mais que os coletivos, né? Isso é do ser humano. Né? Claro que tu espera que todo mundo seja altruísta, né? Mas o ser humano tem uma tendência ao egoísmo, infelizmente, é do comportamento. Primeiro eu vou pensar em mim, depois nos outros, tá? Então acaba que o cara, né, no pensar nele, entendeu de um jeito e ele quis que o pensamento dele fosse também acolhido por todos os colegas e espalhou lá uma má notícia. Bom, então, pessoal, a gente encara, esse é o mundo. Aqui tem um cronograma proposto, né? A gente implanta, aqui nessa empresa foi 11 meses, foi o prazo que eles nos deram. Tá? Então, todos aqueles itens ali a gente coloca num cronograma que cada um deles tem as suas entregas, tá? Em cima da, então, por exemplo, definição dos fatores de avaliação, a gente tem que ter validado os fatores de avaliação com a direção. Os cargos aqui demora mais, porque tem muitas entrevistas, né? Então, tem que entregar todos os cargos pontuados. Então, cada uma dessas etapas, depois, no detalhamento, a gente se compromete com uma entrega. E também tem a ver, né, com o número de cargos a serem avaliados. Aqui era uma empresa que tinha 180 cargos, uma empresa de bom porte. Não quer dizer que ela tenha 180 pessoas, né? Às vezes tem um cargo lá que aquele cargo tem 20. Né? Ou que nem no caso de uma transportadora lá, né, tem 200. Né? Todo mundo, motorista de ônibus é um cargo, mas tem 200 motoristas de ônibus, né? Então, a gente avalia isso aí. Né? Então, também se cria muito aquela história de sênior, pleno, júnior, né? Isso aí divide um pouco mais. O nome do cargo é o mesmo, né? Motorista, mas tu tem lá uma hierarquia, né? Tá? Mas já fizemos implementação em 6 meses, inclusive, tá, pessoal? Aí depende de empresas de menor porte, né? Aí a gente sempre nomeia, né? Dá um treinamento especial, facilitadores, do projeto, que são pessoas assim que a gente escolhe mais ou menos junto com a direção, né? São pessoas de nível médio na hierarquia, que tem bom conhecimento dos processos e das atribuições das pessoas no seu setor, né? E eles vão ser os nossos facilitadores, né? Então, muitas coisas, tecnicamente, a gente recorre a eles para elucidação de alguns pontos, né? A maioria das empresas escolhe os próprios gerentes, né, como facilitadores, não tem problema. É melhor até que seja, mas às vezes o gerente viaja demais e coisa e tal, o cara está numa área comercial, então designa outro que está mais aqui, porque a gente vai precisar da ajuda mais permanente, né? Tá? Principalmente na avaliação dos cargos. Tá, pessoal? Esse é o famoso plano de cargos e salários. Aí eu coloco em aberto aí, pessoal, não sei, faz sentido? Tem alguma coisa a ver com os sistemas que vocês conhecem? Eu acho que faz sentido, né? Acho que também colabora ali com o trabalho ali que eu trouxe ali também, né? Eu acho que como é importante, né? Acho que tem uma das coisas ali também que fica da fala, até a gente estava conversando antes, eu anotei aqui da questão do plano de cargos e salários, acho que até o Diego tinha comentado antes, mas que não é só também colocar a questão do plano de cargos e salários, né? Porque, como tu pode ver, né? É um projeto que ele pode demorar, ele tem algumas etapas, vai ter que ter entrevistas, avaliações, vai ter que ver se vai estar certo, o piloto está funcionando, tem que se comunicar com as pessoas, então é uma coisa que pode demorar muito tempo dentro de uma organização, ela vai mexer com as estruturas, com as pessoas, às vezes vai mexer até com as expectativas das pessoas, né, dentro da organização, porque as pessoas, elas começam a imprimir muitas expectativas, estão trabalhando em questão de plano de cargos e salários, então vai mudar a minha relação com a empresa, né, eu vou ter um cargo diferente, ou eu vou estar, daqui a pouco, com a possibilidade de ganhar um aumento, porque vai ser visto que no mercado é tanto, mas são outras
outras, né, questões, outros fatores ali, quando tu vai elencar toda a questão do plano de cargos e salários, eles vão ser abordados, né? Então tem que fazer esse alinhamento, mas também acho que o que fica como consequência disso é depois como tu vai fazer também o acompanhamento disso, né? Porque é uma questão que vai mudar muito na estrutura da organização. E a gente comentou ali também, o Martins até falou, da questão de que como isso tudo é entrelaçado, né, a própria questão da avaliação de desempenho, porque se tu não tem esses cargos bem definidos, o salário, né, todas essas questões bem documentadas, como é que tu vai avaliar isso depois, né, como é que tu vai trazer isso para dentro de uma reunião de one-on-one, de feedback, né, enfim, então tem que ter o acompanhamento, tem que olhar para isso, porque senão os colaboradores eles vão se sentir cada vez mais confusos dentro do que eles estão atuando dentro da organização, e daí vai aumentar ali a rotatividade, não vai ter mais interesse em trabalhar com aquela gestão, né, porque às vezes, muitas vezes, recai sobre a liderança algumas comunicações, e às vezes eu, por exemplo, no nosso caso, das questões, quando a gente trabalhou sobre a questão de plano de cargos e salários, os líderes não tinham informações corretas em relação àquilo que estava acontecendo, né? Então, a própria diretoria, o facilitador da questão do plano de cargo e salário, não soube explicar determinadas coisas. Então, quando chegava questionamentos dos colaboradores para as lideranças em reuniões de one-on-one ou reuniões de equipe, aquele líder não sabia explicar com tanta né, profundidade, né, com tanta responsabilidade, e às vezes passava informações que talvez não estavam corretas, né? Então, se gera uma expectativa, se gera um burburinho, porque a gente sabe, né, como também o professor falou, a gente conversa em corredor, né? A gente vai conversar com nossos colegas e ver o que o fulano disse, o que o nosso gestor falou. Ah, mas ele não me falou isso, ele não me falou dessa forma. Daí começa a gerar né, quase como um motim aí depois, né? Então depois a empresa vai ter que lidar com esses ruídos, né? Mas eu acho que é basicamente isso. É importante também depois acompanhar, fazer as avaliações corretas. E a questão do plano de cargos e salários é uma questão que tem que ser revista, né, em tempos pela organização. Ela não pode ser feita daqui a, sei lá, 2 anos. Né? Vamos lá, vamos retirar da gaveta o plano e vamos ver, né? Ou quando a gente precisa contratar alguém, ou quando a gente recebe um feedback negativo, daí a gente vai olhar lá, realmente não está funcionando, né? Então isso acontece muito, assim, né? Enfim, eu acho que essa seria a minha opinião. E falando isso, eu vou pedir com licença para os colegas, que eu vou ter que dar uma saída hoje mais cedo, tá? Então eu já deixei minha opinião, já imprimi minha opinião. Eu queria dar um bom fim de semana para vocês, tá? E é isso, eu agradeço. Tá bom. Viu, Mariana? Depois tu só entra ali no link. Tá, eu vou ver, porque eu tô com interesse de ver a questão da avaliação de desempenho lá também. Tá. Obrigada, viu? Ah, certo. Tchau. Bom, pessoal, enfim, alguém quer se manifestar também? Tá, pessoal, conseguiram captar mais ou menos a lógica do modelo, como eu falei, não é o modelo perfeito, mas é um modelo. O que a Venato e outros autores que a gente recomendou para vocês, eles mais ou menos se alinham com esse modelo. Isso aí não foi feito só da minha cabeça, eu fui pegando também referências de autores, vendo pesquisas ali, tudo né, nessa área, e claro, daí juntei a minha pesquisa própria, o que dá, o que não dá certo. Tem coisas aqui que, lá nos primeiros que a gente fazia, a gente sonhava que vai funcionar desse jeito, aí chegava, não funcionou. Aí mudava, fazia as adaptações. Né? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Tranquilo. Vamos ver agora, pessoal, vamos fazer um teste aqui, agora eu vou falar um pouco de avaliação de desempenho, que é outro tema, né, que está associado aí, e aí eu vou falar em cima, pessoal, do modelo que a gente adota, tá? Estamos adotando, né? Vocês vão ter que abrir o sisteminha ali, no caso, a plataforma, né, virtual lá, Moodle. Aqui na nossa aula, tá, pessoal? Eu acredito aqui, ó, linkando, vamos ver se ele abre. Deve abrir. Tá. Bom, vocês vão cair num login e senha ali, tá? Vocês podem vir aqui, né, e cadastrar, né? Tem como criar uma conta, né? Depois vocês podem dar uma navegada ali, mas eu vou mostrar para vocês, depois vocês façam as experiências de vocês, tá? Eu vou sair daqui e vou pegar o meu que eu já tenho com tudo em cima aqui. Bom, pessoal, vamos ver aqui, então. Aqui, pessoal, não é da mesma forma, não é o método perfeito, é apenas um método, eu vou contextualizar para vocês, e essa contextualização, com certeza, na hora de implantar qualquer tipo de modelo de avaliação de desempenho, tem que ser feita. Por tudo até que vocês falaram, né? É um processo difícil, tu tem que fazer julgamentos, tem elementos de subjetividade,
Então, todas essas coisas aí que vocês já discutiram e falaram, que vocês vivenciam na empresa de vocês, são verdadeiras, acontecem comigo, tá? E então a gente tem que ter todo um cuidado. Eu acho que vocês estão vendo aqui. Vamos ver, Marco. @vocel.com.br. E como aqui é para teste, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem bagunçar lá depois, entrando com a minha senha aqui. Tá? Então, assim, ó, pessoal, o sistema ele foi concebido para empresas que estão iniciando o processo, né, de avaliação de desempenho, estão em fase de implementação. O que a gente recomenda? Não inicia pelo mais complicado, vai dar problema. Tá? Tu começar a fazer lá, não, já vamos botar um 360 graus, vamos treinar todo mundo. Meu Deus, tá? Pode ter certeza, vai ter cara que vai fazer só preenchimento de formulário para se livrar e vai botar tudo bom ali, tudo ótimo, para gastar o menos tempo possível. Então, assim, para mim, das questões que é fundamental da minha vivência, né, é que o processo não seja excessivamente burocrático. Tá? Tu imagina um cara que tem 50 subordinados e tem que fazer isso todo mês. E ele gasta, se ele quiser fazer uma avaliação sincera, realmente que vale a pena, considerando o setor dele, né, para melhoria de desempenho, e conforme ele ganha no treinamento, o cara vai gastar ali, sei lá, 30 minutos fazendo a avaliação, né, no mínimo. Tá? Então, tu imagina 30 vezes 50, 30 vezes 50 minutos, 1.500 minutos para avaliar todo mundo no setor dele, tá? Dividido por 60, são 25 horas, tá? Vai passar 25 horas dividido por 8 horas, ele vai passar uns 4 dias ali avaliando, 3 a 4 dias avaliando. Ele não vai fazer isso, tá? Pode ter certeza, o tempo que ele vai dedicar mesmo vai ser no máximo um dia para fazer isso aí. E aí a avaliação vai atropelada, enfim. Então, o que a gente priorizou, né? Que o sistema seja objetivo o mais que puder nos questionamentos, que tenha poucos itens de avaliação, mas importantes. Eu vou dizer, essa semana eu fui numa empresa, eles me mostraram o sistema de avaliação deles. Tinha, se não me engano, 14 critérios. Tá? Tudo bem, se fosse só isso, mas cada critério abria em 3 ou 4 subdivisões ainda, subcritérios. Então, o cara tinha que fazer uma avaliação de 56 tópicos lá. Tá? Só faltou assim, o cara tem unha encravada ou não, sim ou não. Tá? Tinha de tudo ali, tudo que podia imaginar. Apresentação, não sei o quê, se o cara fez barba, assim, não. Então, assim, não estou dizendo que isso não seja importante neste ou naquele lugar, né? neste ou naquele tipo de empresa, uma empresa que quer passar uma visão de empresa séria, responsável, de repente a apresentação pessoal é um item a ser avaliado, não tem dúvida. Mas eu tenho que pesar muito bem se esses fatores eles são decisivos no resultado. Por isso que eu sempre foco muito assim, o que mexe lá no resultado, nos meus indicadores e tudo. Então, essa percepção tem que ter, né, é bem importante, e aí que eu sempre digo, bota o RH a conversar com os caras que são geradores de resultados. Entende? Por exemplo, tem funções em que o comportamento sempre é importante, mas tem situações em que o comportamento vai ser menos peso, vai ter menos importância do que em outros. Tá? Em outros, o resultado sempre vai pesar mais. Né? Então, a gente sempre tem que ponderar isso aí na hora de que está construindo. Claro, eu fiz aqui com foco em micro e pequenas empresas. Então, esse modelo que vocês estão vendo é um modelo gratuito. Se a empresa se cadastrar aqui com o seu CNPJ, ela pode fazer até 20 avaliações mensais, tá? Se ela quiser o sistema mensal, daí ela que escolhe, pode fazer bimensal, trimestral, até anual. A gente recomenda que no início, até para pegar o jeito, faça com um pouquinho mais de frequência, né? Mas se a empresa quiser fazer espaçado, né, mais espaçado, tudo bem. A ideia, como eu falei, é não ser uma coisa burocrática que seja um fardo para os gestores, os líderes, né? Porque quem avalia aqui é o líder. Aqui é o sistema mais tradicional. Eu também, que nem a Mariana falou, eu não tive boas experiências com 360 graus. O Diego antes falou que o da Unisc seria um modelo. Sim, ele tem a pretensão de ser um 360 graus, mas ele ainda é um 180, porque a gente é avaliado pelos superiores e pelos alunos, tá? Só que vocês imaginam, né? Se um aluno rodou comigo, ficou com média 4, como é que tu acha que ele vai me avaliar? E eles não recebem treinamento, só a única coisa que se diz para eles, entra lá no final do semestre e avalia o teu professor antes de fazer a matrícula. Né? Então, assim,
e ainda está amarrado com esse negócio de fazer a matrícula, né? Depois que ele fez a avaliação, ele tem o direito de acessar lá a rematrícula dele. Então, enfim, mas é o jeito nisso que desceu, não estou contestando, esse método perdura há muito tempo, tá? Mas o fato é que tu ser avaliado, né, pelo cliente ali, eu estou sendo avaliado, né? O aluno, nesse momento, é meu cliente. E tu tem que fazer julgamentos, eu também avalio eles, então é mútuo. E óbvio que eu avalio em cima de provas, e se o cara não estudou, né, vai mal na prova e ainda vai ter que me avaliar. Tá? Então, tem um elemento de subjetividade ali bem forte no momento da avaliação. Tá? Professor, Oi. Até eu pensando sobre esse modelo, a eliminação do viés ele vai ter que ser dada por quem vai avaliar a avaliação, né? Por quem vai Exato. ali, né? Exato. Então ele vai, vamos dizer assim, vai um passo atrás aí, no caso, ou à frente, não sei. Porque exato. aí aquele viés que nós falamos ali da subjetividade, que o ideal seria que fosse do avaliador, ele vai ter que ser do avaliador da avaliação. Exato. É mais ou menos isso, né? Que aí sim vai separar o joio do trigo ali. Então, assim, ó, a gente recebe alguns feedbacks do RH, mas aí tem alguns critérios, se a avaliação for muito ruim, aí o RH dá algum suporte, aí é o momento de a gente colocar essas coisas. Ó, tudo bem, mas a minha turma aqui, ó, esse ano, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, tá? Eu já sei de professores aí que, infelizmente, rodaram mais da metade, né? A avaliação dele era, demite esse cara, dos alunos. Não queremos mais esse professor aqui. Tá? Ele ficou, tá? Daí foi lá, recebeu o suporte de RH, se entendeu isso aí justamente que o Diego está falando, né? Pô, teve todo um viés ali de alunos revoltados, né? Mas, enfim, no meu exemplo aqui, tá, pessoal, uma coisa bem mais simples. Eu vou tentar criar aqui um novo colaborador só para poder passar as etapas. Então, tá, já tem uma cadastrada aqui, foi feita a análise completa. Aqui eu puxo os relatórios, tá? Então, avaliação da Natália aqui, ó, em setembro. Tá? Aqui, então, os quesitos, já vou mostrar para vocês, são 9 questionamentos. Tá? Eu considero assim, para quem está iniciando, cara, cria critérios de qualidade, que tem a ver com, vamos dizer assim, a perfeição do produto que tu entrega, né? Ou do serviço. Produtividade, que tem a ver com capacidade produtiva mesmo, aí a quantidade de trabalho entregue. E atitudes, que aí entra a parte de comportamento. Para mim, se o cara for avaliado nisso e passar bem nas 3, não precisa mais inventar muita coisa, tá? Principalmente para quem está iniciando. Até porque, assim, ó, pessoal, cara, eu não brigo se essa empresa, não, mas nós temos 20 critérios aqui, quer colocar, coloca, tá? Aí depois, no rodar, que a gente vai vendo, tá? Até se o pessoal está levando a sério a avaliação de todos esses critérios mesmo, porque não adianta tu colocar alguma coisa ali e o pessoal bota nota boa porque não entendeu, ou porque, sei lá, vou botar para toda a minha equipe isso aqui porque não me interessa muito. Aí entra essa subjetividade. Mas a gente tem colocado desta forma, tá? E outro detalhe muito importante, tá, pessoal? Aí é mentalidade de engenheiro, tá? O desempenho propriamente dito, que é entregar valor para o cliente da empresa, e esse cliente, de alguma forma, te devolver em forma de dinheiro, isso é objetivo para mim. Ou tu entrega valor e o cara retribui em forma de dinheiro, e o dinheiro entra e vai bater lá no DR da empresa, ou tu não entrega valor. E claro que daí, setores de apoio é um pouco mais complicado. Não, mas aí tu tem que, né, pensar em outro contexto e achar esse valor agregado. Bem, quer fazer isso setorialmente, mas cada setor da empresa tem o seu valor a ser entregue. Ele tem uma missão. O valor dele está no cumprimento dessa missão. E esse desempenho, ele é influenciado por fatores internos e externos. Então, isso não tem como, né? Eu posso ter desempenhado mal em um determinado momento porque o contexto que eu estava vivendo, de família, sei lá o quê, de doença na família, me prejudicou. Então, tem fatores não integralmente controlados pela empresa e tem fatores, sim, relacionados ao dia a dia da empresa que são controláveis. Tá? Então, ali tu já perde um pouco, né? Já sabe que tu já vai ter que, eventualmente, ouvir as ponderações do avaliado sobre fatores externos. E outra coisa, tá, pessoal? É muito difícil, assim, tu botar 20, 30 critérios. O ser humano não é tão multifatorial assim. Pensem bem, assim, ó, as pessoas que vocês mais conhecem, o marido, a esposa, o filho, companheira, não interessa, tá?
as pessoas que vocês mais conhecem, se eu pedir para vocês elencar 15 fatores que vocês entendem que fazem vocês amar aquela pessoa, vocês vão dizer assim, tá, se for a esposa, carinhosa, atenciosa, cuida bem da casa, cumpre as tarefas, né, dá um suporte para mim, tu vai chegar lá no 5, no 6, tu já não sabe mais o que dizer dela, e vou dizer mais, tu já esgotou, é isso aí que é valor para ti. Tu não consegue qualificar as pessoas com 20, né, não tem, é a regra dos 80-20, tem lá meia dúzia de critérios que são os preponderantes no desempenho final daquele funcionário. Então, pensa bem, tu botou 30 critérios, melhor, se tu botar 20 critérios, matematicamente falando, tu vai chegar à conclusão que cada critério ali tem um peso médio de 5%. Tá? Então, ao gastar energia no desenvolvimento daqueles 5%, tem que avaliar se essa energia toda vale, se aquilo realmente vai te entregar 5% a mais de desempenho. Às vezes nem é assim, pela regra, como não é uma distribuição equitativa, numa escala de 20, tu vai ter lá 4, 5 critérios que eles sozinhos pesam 80, e esses 5 te agarra para avaliar o desempenho, o resto é 1%, 2%, não tem como, né? Não é equitativo isso. Tá? Então tem essas dificuldades já, e aí é o motivo de a gente fazer uma coisa assim bem focada. Tá? Aqui está o... Né? Professor? Sim. Até o ano passado, a avaliação de desempenho aqui, ela era em cima de 4 competências, né? Certo. E sempre trazia uma confusão no entendimento dessas 4 competências, né? Uhum. Então, mudou para esse ano, e aí você tem um questionário muito semelhante a este que o senhor está mostrando, né? Então, ele mostra ações. E essas ações, elas têm dentro da fórmula uma ligação direta com as competências que precisam ser avaliadas para poder gerar ali um plano de desenvolvimento, um plano de recuperação, enfim. E isso trouxe um pouco mais de transparência, né? Ótimo, exato. Eu tive 2 casos muito emblemáticos durante a avaliação de desempenho desse ano, porque eu fiz a avaliação de desempenho de um funcionário, e aí, tendo em vista essa questão de avaliação 360, né, foi solicitado para 2 clientes internos, um diretor e um gerente de operações, que fizessem a avaliação também. A avaliação da diretora, ela simplesmente colocou ali sabe o básico, né? Sabe aquele que nem o senhor falou, né? Bom. Então, ela colocou cumpre, e no final ela escreveu: ele é um bom menino, gosto muito dele. E o gerente de operações escreveu assim: ele não visitou muito meu setor, das coisas que a gente pediu para ele, ele não fez, mas mesmo assim, eu acho que ele cumpriu. Escreveu assim. E aí, quando chegou no dia da mesa redonda, eu expus, né? Falei, olha, vou desconsiderar essas 2 avaliações aqui. Por quê? Não, porque ela não pode escrever na avaliação, ele é bom menino, eu gosto dele. Eu não vou considerar isso. Aí, sabe qual foi o comentário da menina? Ela é a diretora. Você vai desconsiderar a avaliação da diretora? Aí eu falei, vou, porque ela não tem fundamentação técnica nenhuma. Sim. E a dele também. Por quê? Porque vai muito daquele viés que o senhor comentou antes, que é assim, se você atende às expectativas pessoais daquela pessoa, você é bom. Se você não atende por qualquer que seja o motivo, então você é ruim. Então a gente brinca aqui dentro da empresa que o porteiro, ele é moeda de troca. Por quê? Porque o que a loja quer hoje é ter o segurança. Toda loja quer ter o segurança. Quanto mais segurança, quanto mais porteiro eles tiverem na loja, melhor. E a gente não tem budget para isso, óbvio. Ninguém tem budget para poder atender tudo isso, né? Sim. Então, o porteiro, a gente brinca, o porteiro é moeda de troca. Se tu dá o porteiro, o diretor gosta de você. Se você dá o porteiro, o gerente de operação gosta de você. Aí vai, né? E aí acaba trazendo essa subjetividade que a gente tem que partir longe. Então, acho que essa mudança... E aí eu tomei essa fala, porque justamente é muito semelhante a esse modelo que o senhor está... Sim. O senhor está apresentando aí, né? Isso. Não, beleza? Então, assim, seguindo no modelo, né? Só vou ratificar mais ainda essas coisas que tu está falando, viu, Diego? Então, aqui, o que a gente coloca? Vamos dizer, cumpre os procedimentos de sua rotina de trabalho sem falha. Se a empresa já tem processos definidos, eu não sei o que o cara já tem que fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, a questão é cumpre ou não cumpre.
Então tem que ser uma coisa assim. E aí o que a gente coloca lá, depois vocês vão ver ali na escala, né? Aqui a qualificação foi na maioria das vezes. Toda vez que eu marcar alguma coisa que seja na maioria das vezes, é sinal que então tem vezes em que a pessoa não cumpre. E aí o sistema pede para tu colocar uma evidência, o que ela não está cumprindo ainda das tarefas de rotina. E aí tem ações de desenvolvimento, porque não faz sentido na hora de tu dar o feedback se tu não combinar com a pessoa um processo de melhoria. Tá? Então estudar ferramentas para aprimorar o planejamento e organização dos trabalhos, cumprir prazos, que aqui sai um PDI, tá? Nem aparece com esse nome, mas, enfim, o pessoal entende. E é assim para tudo, né? Deixa eu só ver um aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, vou voltar, né? Para pegar um outro modelo aqui. Então, a gente funciona assim, ó. Vou botar um Joãozinho da Silva aqui, vou criar um case bem rapidinho. Novo colaborador. Agora aqui não vou conseguir, tá? Mas, enfim, tem um jeito aqui de botar, né? Seleciona o setor, vamos dizer, João, sobrenome, da Silva. Cargo. Trainee. Está aqui, já está qualificado. Seleciona o setor, TI. Tá? Então, coloquei o colaborador, beleza. Agora, vou fazer a avaliação. Selecione o colaborador, ele já está cadastrado. Ó, o João da Silva já está cadastrado, vou iniciar a avaliação dele. E aqui está o formulário. Ó. João da Silva, responda em relação à qualidade do serviço prestado. Cumpre os procedimentos de sua rotina de trabalho sem falhas. E aqui tem uma explicaçãozinha. Ó. Avaliar se o colaborador executa a sua rotina de trabalho de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pelo setor sem falhas. Então, a gente sempre dá já uma dica para o cara não ter dúvida do que ele vai responder aqui. E aí tem o não aplica, porque às vezes tem um outro critério que não se aplica àquela função. Nunca, que é raro acontecer, algumas vezes, na maioria das vezes, sempre, e supera. Tá? O que a gente amarrou aqui? Se ele botar sempre, ele até torna cinza aqui o evidência e o ações de desenvolvimento. Ele já atingiu a meta, neste quesito. Agora, se ele botar, na maioria das vezes, já vai ter que botar uma evidência aqui, porque então eu tenho que ter evidência, um descritivo, pelo menos, de que ele, não fez isso, entende? Então, não faz sentido eu botar na maioria das vezes se eu não tiver nenhuma evidência de que ele não está cumprindo em algumas vezes, né? E aí tem que colocar... Isso não pode trazer um viés do avaliador pegar e colocar sempre, então, para se livrar do problema? Ou seja, o funcionário ele é sempre até que prove o contrário. Sim. Provoca esse viés, por isso que nos treinamentos, né, da ferramenta a gente já deixa assim, olha, pessoal, é avaliação, vocês estão decidindo a vida de alguém. Nesse quesito, o que acontece? A gente cita o seguinte exemplo que aconteceu já, inclusive, em várias empresas, assim, e até na Unisc. Os caras faziam isso sempre, né? Aí o que acontecia? A empresa teve que fazer demissões. E o cara que estava sempre foi demitido. Aí o cara simplesmente pegou a avaliação de desempenho, isso aqui vai... Olha, eu tenho aqui Depois o Diego pode até falar sobre esses aspectos jurídicos aí, mas ele disse assim, olha, por que me demitiram? Nunca me deram feedback nenhum, tá? Tava tudo sempre bom e agora eu estou sendo demitido e o meu outro colega ali vai ficar, entendeu? Então eu quero saber qual foi o critério, porque até agora eu não mudei meu comportamento porque os feedbacks eram todos positivos ou inexistentes, porque o inexistente significa que está tudo bom. Então, esse é o risco. Esse é o risco que se tem. Não sei, Diego, há implicações jurídicas com essa questão de avaliar sempre bem e depois demitir o cara? Pode ter uma discussão, sim. Claro que a gente tem aquela situação de que a empresa ela pode demitir sem justa causa, né? Sim. Então, pela lei, não precisaria de uma justificativa. O problema é que nós estamos dando uma justificativa para não, né, de alinhamento, para não demitir. E de repente tem essa quebra. Tá, aí realmente fica naquela zona cinza, pode sim gerar um passivo, né? Se já vem de anos, assim, com alinhamento, né? Então, aqui agora eu vou, até para acelerar, porque a gente já vai terminar, tá? Vou colocar sempre o sempre aqui, para não ter que justificar mesmo, tá? Então, entrega seus produtos conforme a qualidade solicitada, aqui tem a explicação. Mantém satisfeitos seus clientes internos e externos e demais partes interessadas, aqui tem a explicação, tá? Então, se eu colocar sempre, ele passa para a próxima página, e vai fazer novas perguntas. Cumpra as etapas intermediárias do seu trabalho conforme prazos. As etapas intermediárias, ó. Isso aqui, em projetos, a gente trabalha muito com subetapas e entrega final, né? Então, empresas podem não se aplicar a esse tipo de pergunta, mas boa parte se aplica.
entrega produtos e serviços prometidos dentro do prazo combinado, tá? Usa o tempo disponível sem desperdício, evitando horas extras. Aqui a questão de utilização dos recursos. Isso é produtividade, tu entrega utilizando o mínimo de recursos. Então, a gente tentou deixar cada critério, viram a página anterior, só falava em questões qualitativas, de qualidade do produto ou do serviço, e aqui é questões de produtividade. O melhor aproveitamento possível dos recursos e as entregas no prazo. Entregou, tá, fechou-se aqui, a parte mais comportamental, e aí a gente também sintetizou, né, que são as mais esperadas, né, no dia a dia, para manter um bom relacionamento. Isso a empresa já tem associado lá nos seus valores, ó. Cumpre as regras de saúde, segurança, limpeza, organização e pontualidade, demonstra bom relacionamento, boa comunicação, iniciativa e espírito de equipe, aí, mostra-se comprometido com a melhoria dos processos, produtos e serviços, né? Se o cara tem dúvida como vai pontuar aqui, ele coloca aqui, ó. Avaliar se o colaborador demonstra engajamento com a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços, relatando falhas e não conformidades, procurando identificar causas de problema, propondo soluções e participando da execução de planos de ação e projetos de melhoria. Tá? Então, esse é o modelo. Tá? E tu finaliza a avaliação, está resolvido. Tá? Fiz a avaliação, tá, apareceu aqui, tem uma barra de status, né? Então, se eu puxar lá o João da Silva, vai aparecer a situação dele na avaliação de setembro de 2020. Como eu botei tudo sempre, ela ficou mais simplesinha aqui a dele, ó. Não tem evidências, não precisei botar, e não tem ações de desenvolvimento. Tá, pessoal? Então, vocês podem brincar com ela, podem cadastrar ali um CNPJ de uma empresa que vocês conhecem. Se quiserem fazer a nível de CPF, dá também, mas daí o CPF é a nível só para os meus alunos lá, né? A nível experimental, o cara se cadastra e aí ele tem direito a fazer 2 avaliações. Aí pega um subordinado, faça um teste aí. Ok, pessoal? Então, era mais para ilustrar, né, as ferramentas e que a gente, como eu falei, elas podem ter diferentes modelos. O importante é avaliar o principal e que aquilo repercuta nos meus resultados. Vamos terminando então, pessoal? Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, tchau. Abraço.